Olá, meu nome é Noemi. Eu vou dar início à explicação da primeira parte do nosso projeto de dimensionamento de lajes. E nessa primeira etapa eu vou falar sobre como nós fizemos o lançamento dos nossos pilares. Então, a planta que nós recebemos foi essa daqui. E para nós darmos início ao nosso lançamento, nós temos que obedecer os seguintes critérios, no caso, recomendações. Nós devemos iniciar o lançamento pelo pavimento tipo, que foi o mostrado. Devemos posicionar os pilares preferencialmente nos cantos da edificação, no encontro de vigas importantes, embutidos em paredes e distantes entre 2,5 e 7 metros. E devemos verificar se as posições dos pilares do pavimento tipo são aceitáveis aos demais pavimentos, no caso, o térreo e o subsolo. No caso da nossa planta, nós temos apenas 3 andares e o térreo. Como você pode observar aqui, nem foi preciso elevadores, já que só tem os 3 andares. No caso, não tem subsolo. Então, como pode ser observado, nossa planta ela é simétrica, tanto nessa direção quanto nessa, com algumas diferençazinhas aqui na parte da escada. Então, eu vou explicar apenas em uma região e o mesmo vai valer para as outras, conforme vai ser visto ao final da explicação. Então, inicialmente, a gente teria que colocar nossos pilares nos cantos da edificação, conforme foi mostrado aqui. E também a gente colocou nos cantos da nossa escada. Porém, esse vão aqui, ele apresentava mais de 7 metros, que está contra as recomendações. Então, nós teríamos que posicionar um pilar ou nessa região ou nessa. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, inicialmente, nós decidimos colocar os pilares nessa região daqui. Porém, quando a gente foi olhar lá na nossa garagem, ela ia ficar bem no meio da garagem, e caso nós decidíssemos mudar a posição das garagens, aqui só teria uma distância entre elas de menos de 4,5 metros, porque essa distância aqui foi de ponto a ponto, sem contar com a dimensão dos pilares, que nós escolhemos pilares de 20 centímetros por 45 centímetros, já que o mínimo recomendado é de 19 centímetros. Como pode ver, isso daqui é a projeção do nosso pavimento tipo. Então, nós olhamos a tabela de modelos relativamente populares e tem carros como, por exemplo, a S10, que não é muito incomum de ver, que tem essa dimensão aqui. Então, não caberiam duas S10, por exemplo, ia ficar muito apertado nessa região. Então, era inviável nós colocarmos nessa região e nós passamos para essa, no caso, que foi como ficou no final. Então, nossa planta final ficou dessa seguinte forma. E aqui, apesar de ter uma parede, conforme mostra, o espaço entre essas paredes não alcança 7 metros, na verdade não chega nem a 6. Então, nós optamos por não colocar um pilar nessa região daqui. E tivemos, por fim, esse lançamento daqui, rebatendo para os 4 cantos. Para finalizar, nossos pilares foram nomeados da esquerda para a direita e de cima para baixo, como mostra a nossa planta de forma final. Olá, meu nome é Maurício e irei apresentar o pré-dimensionamento das vigas do projeto. Bem, como projeto arquitetônico e com lançamento, pode-se posicionar as vigas. Assim, para dimensioná-las, foram feitas algumas considerações como podem ser vistas aqui. A viga não deve ter espessura menor que 12 centímetros. A largura da viga depende da espessura final da parede, que no nosso projeto foi 15 centímetros, e aí por isso a gente considerou 12 para a viga por conta do revestimento. Com isso, a gente passa para a próxima etapa, que é dimensionar a altura da viga. Foi utilizado para a simplificação dos cálculos apenas a relação entre a altura da viga e o comprimento do vão, onde, para vigas biapoiadas, essa relação é L dividido por 10. E para vigas contínuas, tem-se duas situações, o tramo interno e o tramo externo,
onde a altura do tramo externo é o comprimento dividido por 10 e a altura do tramo interno é o comprimento dividido por 12. Por exemplo, vejamos a viga 1. Nela, podemos ver que há dois vãos e com isso é preciso determinar qual o vão tem maior altura seguindo as considerações anteriores. Assim, considerando os comprimentos dos vãos de centro a centro dos pilares dos apoios, temos os seguintes valores de H para cada vão da viga 1. Adota-se o maior valor de H para a viga completa por ser contínua. Fazendo isso para cada uma das vigas, temos o seguinte. Vê-se que há simetria do projeto e, portanto, basta calcular a primeira parte das vigas, que as simétricas a estas serão iguais. É aconselhável utilizar 2 a 3 tipos de vigas por pavimento para a execução do projeto, e para este caso foi utilizado 2 tipos de vigas, um com altura de 30 cm e outro com altura de 55 cm. Agora vamos para o pré-dimensionamento das lajes. Bem, a primeira etapa consiste em determinar os vãos livres, os vãos teóricos e a relação entre os vãos livres e teóricos, onde o vão livre é a distância livre entre as faces dos apoios. O vão teórico é o vão equivalente ou efetivo, que pode ser determinado da seguinte forma. O vão teórico é igual ao vão livre mais A1 mais A2, onde A1 é igual ao menor valor entre T1 dividido por 2 e 0,3 de H, e A2 é igual ao menor valor entre T2 dividido por 2 e 0,3 de H, onde T1 é a espessura da viga 1, T2 é a espessura da viga 2 e H é a altura da laje. Oi, meu nome é Michael e eu vou dar continuidade ao pré-dimensionamento das lajes. Então, para o dimensionamento das alturas das lajes, é preciso conhecer as condições de apoio. Quando a borda da laje não tiver vinculação naquele lado, chama-se de borda livre. Quando a borda estiver apoiada em uma viga ou outro elemento estrutural, ela será simplesmente apoiada. E a borda dita engastada, caso a laje adjacente a essa borda possui rigidez suficiente para impedir a rotação naquela borda. É importante observar que, dadas duas lajes adjacentes, se a altura da laje 1 for 2 cm ou mais maior que a altura da laje 2, não pode-se considerar que a laje 1 está engastada na laje 2, ou seja, a consideração feita nessa situação é que a laje 1 está apoiada na laje 2 e a laje 2 está engastada na laje 1. Conforme o item 13.2.4.1 da NBR 6118, a espessura mínima para a laje em balanço deve ser 10 cm e para uma laje de piso não em balanço deve ser de 8 cm. Para a altura 8 da laje é utilizado essa equação, onde N é o número de bordas engastadas daquela laje e L asterisco é o menor valor entre o comprimento efetivo x e 0,7 do comprimento efetivo y. E a altura da laje será dada por essa expressão, onde C é o cobrimento, que é determinado pela classe de agressividade do ambiente, como nesse projeto, a classe de agressividade do ambiente 1, pela norma, o comprimento mínimo é igual a 20 mm, que foi o que consideramos no projeto. E o diâmetro da bitola consideramos sendo 10 mm, mas metade do diâmetro da bitola já foi considerado na altura útil, que é o D. Ou seja, só consideramos para o cálculo da altura da laje metade do diâmetro da bitola. Com esse lançamento, percebe-se a simetria no projeto, como por exemplo, as lajes em balanço L1 e L2, e também as outras lajes, a L4, L5, L3 e L6. Então, dimensiona-se apenas a primeira parte e a outra aplica-se a simetria. Pelas definições e formulações analíticas apresentadas anteriormente, podemos fazer o cálculo para encontrar a espessura final da laje, onde primeiro encontramos para cada uma das lajes o vão livre, encontramos o vão teórico, que é pelas equações que já foram apresentadas. O lambda é a relação entre o Ly e o Lx.
Caso esse lambda for menor que 2, temos uma armadura em duas direções. Caso seja maior que 2, a laje vai possuir armadura em apenas uma direção. Para todos os casos do nosso projeto, temos as lajes armadas em duas direções. Encontramos também o N, onde esse N foi apresentado sendo o número de bordos engastados de cada uma das lajes. E encontramos o D pela formulação analítica também apresentada. Daí encontramos todos os Hs e os Hs adotados de cada laje. Para esse projeto, adotamos 3 diferentes alturas de laje. Laje com 9, laje com 10 e laje com 12 centímetros. Com essa primeira interação feita, nós fizemos uma segunda interação. Nessa segunda interação feita, os valores dos comprimentos efetivos da laje poderiam ser alterados, pois, relembrando da equação, o comprimento efetivo depende de A1 e A2, e A1 e A2 vai ser definido como o menor valor entre metade do comprimento da largura da viga ou 30% da altura da laje. Como na primeira interação não tínhamos pré-definido a altura da laje, nós não tínhamos esse 0,3 de H. Então consideramos diretamente o T1 sobre 2. Agora, como temos uma primeira interação para o valor de H, uma primeira estimativa para o valor de H, fazemos a comparação antes de somar ao comprimento efetivo. E fazendo isso para todas as lajes, calculamos o novo valor de lambda, encontramos um novo N, onde N seria o número de bordos engastados da laje. Agora, eles foram alterados, pois, no caso de uma laje adjacente ser 2 cm maior que a outra, ela não vai poder ser considerada engastada na outra laje. A laje maior vai estar considerada naquele bordo apoiado na viga, e a laje menor vai poder ser considerada engastada na laje. Então, fazendo isso, encontramos um novo valor para D e um novo valor para o H. E nessa segunda interação, já consideramos os valores adotados para todas as lajes do nosso projeto.